Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Abramos a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias. Conforme disse o presbítero, logo após o livro do profeta Jeremias, nós encontramos o livro que é atribuído ao profeta. Ele não necessariamente introduz ou conclui com o nome do profeta, mas provavelmente essa mensagem é do profeta Jeremias, por conta do contexto que este profeta viveu e da mensagem que ele relata acerca do exílio babilônico. Lamentações, capítulo 3, o texto da exposição desta noite, da pregação da palavra do Senhor, nesta noite se encontra dos versículos 31 ao 33. Lamentações 3, 31 ao 33. Crianças que já pegaram o caderno, se puderem, anotem o texto, Lamentações 3, 31 ao 33. Se você ainda não conhece as letras, pelo menos os números, você lembra, 31, 31 ao 33, tracinho 33. Enquanto as nossas crianças escrevem a referência, leiamos a palavra de Deus. Acompanhe comigo, por favor, a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 3, verso 31 ao 33. Assim diz a palavra do nosso Deus: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, buscar a Deus em oração e pedir que o próprio Senhor, pelo teu Santo Espírito, que é Deus, que é o Deus Espírito Santo que habita em nós, nos ensine esta passagem. Oremos. Pai de misericórdias, como Tu és conhecido na Tua palavra, como é chamado e reconhecido, como por várias vezes foi dito aqui hoje, por meio da Tua palavra lida, ó Deus, em nome de Jesus, clamamos pela Tua misericórdia, clamamos, ó Deus, para que o Senhor não nos rejeite, clamamos, ó Deus, para que o Senhor não nos trate de maneira má, pois o Senhor não é má. Então tudo que há em Ti é bom, e tudo que fazes é bom para nós, conforme diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Logo, ó Deus, nós Te amamos, e tudo que vem do Senhor é bom, pois toda boa dádiva, conforme diz a Tua palavra, vem do Pai Celeste, que é o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração no dia de hoje, na noite deste dia, Pai, seja confrontado com a Tua palavra e com a realidade de quem o Senhor é, porque o Senhor, ó Deus, está se revelando nas Escrituras. Por isso, Deus, nos ajude a Te conhecer melhor, a nos sentirmos abraçados como cantamos há pouco. Ó Pai, em nome de Cristo, que a Tua palavra, que é mais afiada que espada de dois gumes, ó Deus, em nome de Jesus, penetre o nosso coração, divida, ó Deus, todos os nossos pensamentos, sentimentos, impressões, ó Pai, em nome de Cristo, o Teu Filho, é que nós oramos e Te pedimos, ó Deus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Crianças, como de costume, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Então presta atenção em mim rapidinho, por favor. Eu preciso que vocês contem para mim, nesse caderninho que vocês têm nas mãos,
Como é o coração de Deus? Como vocês acham que é o coração de Deus? O que tem no coração de Deus? Como o coração de Deus pode ser chamado? Que tipo de sentimento tem no coração de Deus? Enfim, são muitas coisas. Mas o que você acha? O que você pensa sobre o coração de Deus? Quando você pensa assim, o coração de Deus é isso. Por favor, eu quero que vocês façam isso. Mas eu vou ensinar algo novo para vocês hoje, tá? Então eu preciso muito da atenção de vocês. Vocês entenderam a primeira parte? O que é para fazer? Para escrever o que vocês pensam ou desenhar sobre o coração de Deus, ok? Pais, fácil de lembrar os seus filhos? Beleza, vamos seguir então. Como eu quero que vocês façam isso? Eu vou ensinar uma coisinha, não sei se vocês já ouviram isso. Já ouviram falar de acróstico? Acróstico. Já ouviram falar? Não? Tudo bem, não tem problema. Acróstico é um nome difícil para uma coisa muito fácil. Eu quero que vocês escrevam agora, pode fazer isso agora. A letra A numa linha, pode colocar aí. Letra A, eu estou olhando vocês, escreve aí. Ó. Numa linha, coloca a letra A. Letra A, sabe fazer a letra A, né? Senão papai e a mamãe vai ter que ajudar. Faz a letra A. Agora, debaixo da letra A, você vai fazer a letra E. Faz a letra E de novo. Ou melhor dizendo, a letra E. Debaixo da letra A, não do lado. Debaixo, na outra linha. Certo? Tá todo mundo acompanhando? O Bruno não, porque o Bruno já dormiu. Certo, sem problema. Na linha de baixo, letra I. Letra I. Vocês estão aprendendo acróstico, hein? Vocês são chiques demais. Debaixo da letra I, a letra O. Entendeu? E debaixo da letra O, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Debaixo da letra O, a letra U. Certo? O que vocês vão fazer com essas letras aí? Vocês vão escrever palavras sobre o coração de Deus, certo? Palavras sobre o coração de Deus ou desenhos sobre o coração de Deus que comecem com essas palavras. Isso é um acróstico. É você escrever palavras com as letras que eu mencionei para vocês. Tá bom? Pode começar. Se você quiser escrever, fazer o desenho na frente, fica à vontade. Mas a palavra tem que começar com a letra A, E, I, O, U. Tá bom? No meio do caminho eu vou dando algumas palavras para vocês, tá? Pode ficar tranquilos. Crianças, essa é a atividade de vocês. Seguem aí. Meus irmãos, assim como as crianças, na noite de hoje, nós aprenderemos como é o coração de Deus. Este texto que nós lemos nos ensinará sobre o coração de Deus. Você já pensou sobre o coração de Deus? Você imagina como é o coração de Deus? Para te ajudar, eu li 2 livros nesses últimos dias. Um chamado O Coração de Cristo para Pecadores, ou para o Coração dos Pecadores. E um outro livro que se chama Manso e Humilde, o Coração de Cristo para quem peca e quem sofre. Ou seja, eu li esses 2 livros para aprender mais sobre o coração de Deus. O Coração de Cristo para Pecadores, o Eduardo conhece o autor dele. E Manso e Humilde, o Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Por que é importante, meus irmãos? Porque o texto que nós leremos hoje quer falar para nós do coração de Deus. Então você precisa sair daqui hoje aprendendo mais sobre o coração de Deus. Meus irmãos, o profeta Jeremias escreve 5 lamentos. Se você observar no livro de Lamentações, são 5 capítulos. Todos eles lamentos. E todos esses lamentos querem passar para nós não o coração do profeta, mas o coração de Deus. Então a gente vai ler muito esse livro hoje, até porque ele é bem pequenininho.
certo? Por isso, o tema do sermão, para quem anota, é o coração de Deus para pecadores. O coração de Deus para pecadores. Por favor, vá comigo ao verso 31. Primeiro verso da exposição desta palavra. Diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre. Meus irmãos, Deus está dizendo àquele povo por meio do profeta Jeremias, um povo, lembre-se do contexto, um povo que acabou de ir para o exílio. O povo sabia, porque o profeta pregou isso, eles passariam 70 anos no exílio. Não é pouca coisa. Alguns de nós nem aos 70 vai chegar. Meus irmãos, ele está dizendo que este povo que foi rejeitado por Deus, a ponto de ser levado para o exílio, veja só o que Deus está dizendo para eles: vocês não serão rejeitados para sempre. E aqui é teologia profunda, dá nó na nossa cabeça, porque a gente precisa entender dois conceitos muito importantes aqui. Deus está tratando do povo com justiça, mas ao mesmo tempo, Deus está dizendo: eu sou justo, ao mesmo tempo que eu sou bom. Então, meus irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que Deus executou juízo sobre aquele povo, porque aquele povo pecou contra ele. Por favor, acompanhem comigo, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. Diz assim: os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam. Por que o Senhor afligiu? Por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio. Quem mandou o povo para o exílio foi Deus. Porque o povo prevaricou, isto é, o povo pecou contra Deus. Meus irmãos, Deus não esconde o jogo para nós não, viu? Deus não tem duas conversas, é a mesma conversa, o mesmo Deus justo, é o Deus que pune, mas é o Deus que salva. Deus está dizendo que Ele não rejeitaria o povo, mas é difícil para você e para mim e para o povo judeu entender isso. Se você, por gentileza, abrir lá no Salmo 77, verso 7... você verá exatamente o sentimento daquele povo. Salmo 77, 7 nos diz assim: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Meus irmãos, o salmista está dizendo para nós, interrogando a si mesmo e toda a multidão: ué, mas o Senhor não é bom? Por que Deus está fazendo isso? Mas Deus não se tornará propício a nós? Nós estamos indo para o exílio. Que Deus é esse? Lembra do povo quando saiu do Egito? Quando murmuravam, porque Deus disse que o povo sairia e seria levado para uma terra onde mana leite e mel, e não demora muito, o povo diz assim: ah, Senhor, vai deixar a gente morrer no deserto? Ah, Senhor, não acredito, o Senhor tirou a gente do Egito, onde a gente comia, bebia, tinha trabalho, para morrer aqui. Meus irmãos, é muito comum o povo de Deus, seja do passado, seja do presente, reclamar, duvidar, achar que Deus o rejeitará para sempre. Mas o povo precisava ser lembrado de um outro salmo. Por favor, abra no Salmo 103, verso 9. Salmo 103, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O salmista está dizendo que Deus não repreende perpetuamente, ou seja, a ira de Deus tem tempo para acabar. E aquela ira, naquele tempo, do profeta Jeremias, duraria 70 anos. É tempo demais, não é?
Mas se deixar, o povo passa 70 anos pecando contra Deus e a gente acha isso normal. O povo passou 40 anos pecando contra Deus e a gente acha isso normal. Nós passamos boa parte da nossa vida pecando contra Deus e a gente acha isso normal. Quando Deus resolve ser justo com o povo, aí a gente reclama. Aí a gente acha ruim. Mas, meus irmãos, não é isso que Deus está querendo mostrar para nós. Não é este sentimento de decepção com Deus que Deus quer que nós vejamos ou sintamos. Nestes livros que eu li essas últimas semanas, veja só o que o autor diz. De fato, Deus está punindo Israel por sua apostasia. O povo abandonou a Deus. À medida que os babilônios invadem a cidade, Deus mandou um inimigo perverso, os babilônios, e lhes dá o que merecem. Veja só, Deus dá para nós o que nós merecemos quando nós pecamos. É assim que Deus nos trata. Mas veja só, mas o que tem no fundo do coração de Deus é uma misericordiosa restauração. Será que você consegue pensar isso quando Deus te corrige? Será que é fácil para nós, quando somos corrigidos por Deus, pensar na misericordiosa restauração que virá? Meus irmãos, é exatamente isso que o profeta está dizendo no verso 31. Deus não rejeitará para sempre. Haverá um tempo em que Deus mostrará o seu coração ao povo, e no coração de Deus há aceitação, há reconciliação, há amor da parte de Deus para conosco. Por mais difícil que você pense que a sua vida com Deus esteja, Deus quer mostrar para você um coração diferente deste coração que você tem visto. Parece que Deus não me ama, parece que Deus não me quer, mas na verdade, meus irmãos, o coração de Deus, e crianças, prestem atenção na palavra, não sei se vocês já escreveram alguma com a letra A, mas a palavra o coração de Deus é amigável. É um coração amigável. Como é que você vai desenhar isso? Um coração com uma boquinha feliz? Um coração cheio de coração ao redor? Não sei. Usa sua criatividade. Mas o coração de Deus é um coração amigável. E sabe por quê, meus irmãos? Porque o coração de Deus não é um coração mau, como a gente pensa. Não é um coração duro. Um coração irado, furioso com você. Porque Deus enviou Jesus Cristo para te salvar. A ira do Senhor, a rejeição do Senhor não durou para sempre. Quando Deus enviou Jesus Cristo, o próprio Senhor, o próprio Deus, Ele te aceitou, Ele te reconciliou, Ele mostrou para você e para mim que Ele não te rejeitaria para sempre, e Ele fez isso da melhor forma possível. Ele te mandou Jesus Cristo. O problema é que quando a gente sofre, o problema é que quando a gente é corrigido, a gente esquece de Jesus. A gente esquece daquele que nos salvou. A gente esquece daquele que nós precisamos para lembrar que o coração de Deus é um coração que lembra da gente. Porque Deus lembrou do seu povo. Porque Deus na eternidade pensou em mim e você. Ele enviou Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos lembrar disso. Que este é o coração de Deus. Um coração que em Cristo somos aceitos. Não somos rejeitados para sempre. Imagina ouvir isso no exílio. Imagina ouvir isso na crise. Imagina se no ano que vem as coisas não saem como você quer, o Brasil não prospera, as coisas não estão conforme esperado, aí vira o pastor para você, ou um irmão que se lembrou dessa mensagem e diz assim: pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus diz que Ele não nos rejeita para sempre. Será que isso vai ser confortável para o seu coração? Será que isso vai ser o suficiente para você e para mim? Pense nisso.
Deus está nos dando reconciliação por meio de Jesus Cristo. Nunca mais seremos rejeitados, por mais que Deus ainda nos corrija às vezes. A promessa é de nunca mais sermos rejeitados. Por isso, o povo de Deus também é alvo da ira de Deus. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam, mas a rejeição de Deus não dura para sempre. Lemos agora há pouco, o choro pode durar uma noite, mas a rejeição vem pela manhã? A ira em dobro vem pela manhã? O choro de sangue vem pela manhã? Não, a alegria vem pela manhã. Deus não nos rejeita para sempre. Meus irmãos, o coração de Deus está acessível para você e para mim, mesmo quando nós estamos sendo corrigidos. Para onde você vai quando você está num momento difícil? Para que ombro você corre? Não corra para ombro nenhum, corra para o coração de Deus. Você precisa, eu preciso do coração de Deus. E Jesus Cristo é o meio pelo qual você não é rejeitado, mas você é aceito. Você entrou no coração de Deus agora, por assim dizer, por causa de Jesus Cristo. Você não é o centro do coração de Deus, tá? Não confunda as coisas. Você está no coração de Deus. Você é aceito. E hoje Ele te ama. Hoje Ele é o seu amado. Mostre para Ele o quanto você o ama, o quanto o coração dele é desejado para você. Continuando, meus irmãos, verso 32, olhe mais uma vez para o verso 32, diz assim: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Meus irmãos, por favor, caminhemos para o capítulo 1, verso 12 agora. Deus está dizendo que Ele causa tristeza, sim. Ele causa. A gente fica triste quando Deus leva alguém. A gente fica muito triste quando Deus nos faz perder o emprego. A gente fica muito triste quando Deus nos corrige por causa do nosso pecado. Mas, meus irmãos, Deus promete algo melhor para nós do que a nossa decepção, do que o nosso choro, do que a nossa tristeza. Deus promete coisas melhores quando nós estamos passando por dificuldades. Mas veja só como isso é apresentado nas Escrituras. Verso 12: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede, se há dor igual a minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu. Mais uma vez, o Senhor causa tristeza. A melhor palavra aqui é aflição. Se você for para o capítulo 2, olha com cuidado, porque senão você pode se desesperar, viu? Cuidado, o capítulo 2 é terrível. O capítulo 2 é pior que o primeiro, meu Deus do céu. Capítulo 2 diz assim, no verso 1: como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Dá uma olhada no verso 6. Gente, que desgraça. O Senhor demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Tá terrível a coisa. Tudo isso é tristeza. Deus causa aflição. Vai para o verso 21. Jazem por terra, pelas ruas, o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair a espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança e não te apiedaste. É Deus, gente. É o Santo de Israel. É o Deus que não pode ter parte com o pecado. É Deus que odeia o pecado.
É um Deus que corrige o seu povo, tá? Estamos falando de Jerusalém aqui, de Israel. Meus irmãos, por vezes nós pensamos que Deus é terrível. Por vezes nós pensamos que Deus é um Deus que não tem amor. Já ouviram essa história? O Deus do Antigo Testamento é um Deus que não tem amor. O Deus do Novo Testamento é um Deus cheio de amor. Meus irmãos, que tolice. Que erro terrível é pensar assim. Porque a gente não lê a Bíblia como deveria. Se eu ficasse com vocês apenas nesses 3 versículos, você sairia daqui. Mas que palavra horrível o pastor trouxe. Que coisa péssima acerca de Deus que ele falou. Por favor, vá para o capítulo 3. Versos 22 e 23. Meus irmãos, esse é o coração de Deus. Esse é o maravilhoso coração de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meu Deus do céu! Esse é o mesmo Deus que tratou Jerusalém, que tratou o seu povo. É o Deus que nos concede misericórdias que não nos permitem ser consumidos pela desgraça, pela aflição, pela doença, pela perda, pelo desemprego, pela doença, pela traição, pelos crimes, pela corrupção. Esse é o Deus que sustenta a sua e a minha vida todos os dias, com misericórdia. E misericórdia, meus irmãos, é amor. Por isso, nas Escrituras, quando você ler misericórdia, a palavra lá no hebraico, ela significa amor incondicional. É sério, como um Deus que te ama de forma incondicional pode ser um Deus que não demonstra amor? Meus irmãos, o nosso Deus nas Escrituras, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, Paulo chama de o Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias. O Pai de amor, de toda a consolação. Não pense o que não deva pensar sobre o coração de Deus. Pense o que é certo acerca do coração de Deus. Porque na primeira correção nós acusamos Deus. Na primeira perda nós acusamos Deus. A culpa é de Deus. Ele não é bom, Ele não me ama. Ele não quer saber de mim. Meus irmãos, Deus está pronto a nos amar o tempo inteiro. Deus quer nos amar o tempo inteiro, porque conforme diz o texto, Ele nos amou de tal maneira, Ele já amou você. Então por que pensar algo diferente de Deus? Algo diferente acerca do coração de Deus? Lembre-se, a expressão aqui no texto, no verso 32, veja só, Ele usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. É grande demais para a gente medir o que Deus está fazendo por mim e por você. Nesses livros que eu li, uma das citações foi a seguinte: falar de Deus como Pai das misericórdias é dizer que é Ele quem multiplica misericórdias compassivas para o seu povo. E veja, quem é o povo? Deus é o Pai de misericórdias. Mas quem é o povo que recebe misericórdia? É um povo necessitado. Nós somos necessitados, meus irmãos. É um povo desviado. Infelizmente nós desviamos. É para ir para a igreja, a gente para na primeira esquina. É para orar, a gente para na primeira série de televisão.
Para ler a Bíblia, a gente para na primeira notificação do Instagram. Nós somos esses desviados aqui, por vezes, infelizmente. Mas as misericórdias de Deus estão sobre nós. Não nos deixam continuar. Uma vez eu ouvi que, eu acho isso maravilhoso, Deus não nos deixa pecar em paz. Se tem uma pessoa que é incomodada com o nosso pecado, é Deus. Ele não te deixa pecar em paz. Mas continuando, nós somos necessitados, desviados, encrencados. A gente não se mete em cada encrenca, e Deus vai lá e nos livra pelas suas misericórdias. Nós também somos um povo caído, nós já estudamos sobre isso, e nós somos um povo vacilante. A gente vai sair daqui comprometido com Deus, mas na primeira oportunidade a gente vacila. Na primeira oportunidade. Mas, meus irmãos, graças a Deus, Deus não depende de você. Deus é quem nos sustenta. Deus é quem nos resgata. Deus é quem nos restaura. Deus usa de misericórdias para conosco. Crianças, uma outra palavra, tá? Essa é mais difícil, mas é boa, viu? O coração de Deus é incansável. Incansável. Ele não se cansa de nos amar. Deus nos ama o tempo inteiro. Ele tem um coração incansável. E por isso, eu vou dar uma ideia de desenho, porque eu gosto de desenhar, tá? Então por isso que eu estou ajudando vocês. Faz um coração fortão, tá bom? Faz um coração com músculos. É um coração incansável. Um coração que não para. Um coração forte. Coração que ama. Meus irmãos, por isso nós precisamos lembrar do que nós lemos na liturgia. Não passa de um momento a sua ira. O favor não dura a noite inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Não se esqueça disso. As misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Eu acho impressionante essa afirmação, porque a primeira vez que ela aparece na Bíblia é lá em Êxodo 33. Você lembra do que acontece em Êxodo 33? Moisés vai a Deus, depois do povo pecar, e diz assim: Senhor, perdoa o povo. Aí Deus: eu perdoo. Vou tratar o povo, mas eu perdoo. Então Deus, já aproveitando que o Senhor vai perdoar o povo, Moisés é muito sagaz. Ele diz assim: Senhor, então deixa eu ver a sua glória. Imagina só, você vê Deus perdoando o povo. Você vê a glória de Deus, a manifestação da sua misericórdia recaindo sobre o povo. E a resposta de Deus é maravilhosa. A resposta de Deus é a seguinte: Ele diz para Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, Ele diz para Moisés: Moisés, você não vai ver minha glória. O máximo que você vai ver é eu passando de costas para você. E acontece isso mesmo, está lá, gente, Êxodo 33, do 19 ao diante. Meus irmãos, nós vimos a misericórdia de Deus, nós vimos a glória de Deus, nós conhecemos a glória de Deus, nós sabemos quem é a glória de Deus. Deus quis usar de misericórdia conosco e compaixão. Quando Ele diz: eu usarei misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser, lembre-se disso. Deus quis e usou de misericórdia com você e compaixão com você. Quando, meus irmãos, relata João que vimos o Filho unigênito do Pai em graça e verdade, com a glória do unigênito do Pai, ele estava dizendo: meus irmãos, Deus usou de misericórdia e compaixão conosco. Deus usou de misericórdia e compaixão com essa igreja. Deus manifestou Jesus Cristo para mim e para você.
Deus mostrou o seu coração. Ele não apenas mostrou, Ele enviou o seu coração. Um coração humano andou por aí chamado Jesus Cristo. Este é o coração de Deus, que revela graça, misericórdia, compaixão, salvação. Tudo o que eu e você precisamos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos olhar e conhecer com atenção o coração de Deus. Um coração que ama, que usa de grandiosas misericórdias de compaixão conosco. Portanto, não acho que o coração de Deus é injusto. Se você está passando por alguma aflição, se você conhece alguém, se você sabe da aflição de alguém, lembre essa pessoa das misericórdias de Deus. Lembre-se das misericórdias de Deus. Lembre-se do coração de Deus. E por favor, vá até o coração de Deus. Mas você precisa se dobrar perante Ele. Você precisa se humilhar perante Ele. Você precisa fazer o que Moisés fez. Senhor, mostra o seu coração para mim. Porque, gente, Deus não gosta de conversinha, não. Deus não gosta desses pedidos. Ai, Senhor, por favor. E você logo se esquece dele. Meus irmãos, Deus gosta de relacionamento. Deus gosta de aliança. Deus gosta de casamento. É disso que Deus gosta. Por isso, nós precisamos buscar o coração de Deus, mesmo nos dias difíceis. E por favor, creia que Deus te ama incondicionalmente em Cristo Jesus. Não existe misericórdia e compaixão fora de Jesus Cristo. Você não receberá e não conhecerá o coração de Deus se você não conhecer Jesus Cristo. Se você não abraçar Jesus Cristo. Se você não crer em Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, caminhemos para o último ensino acerca do coração de Deus. Primeiramente, o coração de Deus não nos rejeita para sempre. Segundo, o coração de Deus nos ama, não recusa o seu amor. E por fim, meus irmãos, o coração de Deus aos pecadores ou para os pecadores não reage por maldade. Ele não reage com maldade. Veja o verso 33. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Por fim, Deus está dizendo: o meu coração não se agrada com o mal. Meu coração não se agrada em fazer o mal para vocês. A aflição que Deus traz sobre você, sobre mim, sobre os nossos irmãos, não é algo que Deus se agrada em fazer, gente. Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais em corrigir os seus filhos. Deus manifesta amor quando Ele corrige, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, entenda isso, o coração de Deus não é mau. Olha os versos seguintes aí, 34 a 36, por favor. Olha aí, olha o que diz: pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem seu pleito, não veria o Senhor? Meus irmãos, Deus está dizendo, o profeta está dizendo, que Deus não aprova a opressão, que Deus não aprova subverter o direito e a defesa dos homens. Deus está dizendo, Ele não é mau. Deus não age de forma maligna. Ele não é como os deuses do Olimpo. Ele não é como esses deuses pagãos que, num pico de estresse, mandam um raio na terra. Gente, Deus não se estressa não, gente. Deus não é Zeus. Deus não perde a cabeça. Deus não se perde nele mesmo.
Deus não é um Deus construído pelos homens. Deus não é um Deus fraco. Deus é um Deus forte. É um Deus bom. E é isso que significa Deus ser bom. Ele olha para os pecados e para a aflição da terra, mesmo que Ele seja o causador justo. Deus não é injusto. Ele não tem prazer quando os homens se aproveitam disso, por exemplo. Falávamos de Israel. Deus não tem prazer naqueles que oprimem Israel. Assim como Ele não tem prazer naqueles que oprimem os irmãos lá da Mongólia. Deus não tem prazer no mal. E portanto, nós precisamos entender que Deus se ira com a injustiça. E quando se trata do seu povo, o sentimento de Deus é mais particular. O coração de Deus age de maneira particular. Um pregador chamado Jonathan Edwards, o pregador que ficou conhecido, claro que por tantas outras obras, mas por mim, por meio de um sermão, e por favor ouçam esse sermão, tem na internet. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse homem ficou conhecido por causa desse sermão. Quem dera eu ficasse conhecido por causa desse sermão. Mas não é o caso, meus irmãos. O que ele diz é interessante. Ele diz o seguinte acerca de Deus, quando Deus corrige o seu povo. Preste atenção. Ele, Deus, preferiria que eles voltassem e continuassem em paz. Eles quem? O seu povo. Ele, Deus, se agradaria de que, caso eles, o seu povo, abandonem seus maus caminhos, Ele tivesse a oportunidade de não executar a sua ira sobre eles. Meus irmãos, esse é o resumo de toda exortação da parte de Deus. Deus diz para Adão: não coma daquele fruto, homem, que você vai morrer. Ele vai lá e come. Você acha que Deus queria mesmo matar Adão, a sua criatura? Deus fala com tantos homens acerca do bem e do mal. Escolhe o bem para que não te proceda algo pior. Os homens vão lá e escolhem o mal. Deus diz para Moisés: Moisés vai dar água para o povo, só que encosta na rocha. Moisés vai dar uma paulada na rocha. Você acha que Deus se agradou? Por causa disso Deus disse: não vai entrar na terra prometida. Você pode ver, mas não vai entrar. Meus irmãos, Deus não se agrada da justiça que Ele opera sobre a nossa vida. Ele não gosta, mas Ele tem que fazer, meus irmãos, porque Deus é justo. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas é no sofrimento que Ele trabalha em nossa vida. Então, o Jonathan Edwards continua dizendo: Ele é um Deus que se compraz na misericórdia e o seu juízo, veja que interessante, olha o que ele diz sobre o juízo de Deus: o seu juízo é uma obra estranha. Meus irmãos, é natural para Deus agir com misericórdia. Deus é misericórdia. Quando Ele tem que operar juízo, é uma obra estranha. Por isso que nós estamos falando do coração de Deus. Olha mais uma vez para o texto, por favor, para que caminhemos para o final. O verso 33 diz assim, um termo curioso: de bom grado. Reparou aí? Nem entristece, de bom grado. Ô gente, por isso que é importante a gente caminhar no estudo das Escrituras, como a gente falou hoje pela manhã. Por isso que é importante a gente debruçar um pouco mais. A palavra no original aqui é coração. Vamos ler agora o texto com a palavra coração. Tira o bom grado, esquece ele. Se quiser arriscar, pode até arriscar, mas escreve coração, porque a palavra no original é coração, tá bom? Veja só como ficaria o texto. Verso 33. Porque não aflige, nem entristece de coração os filhos dos homens. Meus irmãos, nós estamos falando do coração de Deus. Neste livro chamado O Coração de Cristo para Pecadores, o autor diz
que este texto revela o coração de Deus. O coração de Deus não tem prazer no seu sofrimento. Por isso que o coração de Deus quer te mostrar, revelar misericórdia, compaixão, reconciliação, tudo que a gente falou antes, gente. O coração de Deus não é mau. Deus não é mau. Ele só é justo. Mas é natural para Deus querer mostrar para nós o seu coração. Depois você faz as contas aí, mas o verso 33 é o verso central do livro de Lamentações. Mas não faz isso agora não, faz em casa. Você vai ver que todos os capítulos têm 22 versículos, só o capítulo 3, Emerson, tem 63 versículos. 66, melhor dizendo. Se você fizer as contas, 22 mais 22 mais 22 dá 66. Aí você pega a metade dele, dá 33. E é o meio do livro. O meio do livro é o coração de Deus. A palavra mais importante deste texto é o coração de Deus. É um coração que não tem prazer em afligir os homens, mas quer mostrar para nós misericórdia. Portanto, outro texto aqui é importante e a gente leu esse texto. Por favor, Hebreus capítulo 4, verso 15. Você lembra desse texto, né, Douglas? A gente leu para o Fabiano, se eu não me engano. Hebreus capítulo 4, verso 15. Por favor, abra este texto na palavra de Deus. No livro O Coração de Cristo, ou melhor dizendo, manso e humilde, o coração de Cristo para quem sofre e quem peca. O livro, a Ana Paula dá risada porque eu falava muito mal desse livro, até que eu li esse livro. E esse livro é muito bom, gente. Esse livro é muito bom. Capítulo 4, verso 15, esse autor deste livro diz que Hebreus capítulo 4, verso 15, é o coração de Cristo. Assim como Deus no Antigo Testamento mostra o seu coração em Lamentações 3, 33, Hebreus capítulo 4, verso 15, é o coração de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, por que esse texto é o coração de Cristo? O texto que a gente leu na liturgia. Porque perceba, o coração não é um coração qualquer, é o coração do sumo sacerdote. É assim que o texto começa. O texto começa dizendo: porque não temos qualquer um, temos o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, conforme o verso 14 diz. Então ele não é qualquer um. O coração dele não é o meu coração não, viu? É o coração do grande sumo sacerdote. Ele é diferente, ele é poderoso, ele é o nosso mediador, ele é todo santo, é o coração de Cristo. O texto continua dizendo: o coração dele é superior, porque o coração dele é de alguém que faz a nossa mediação com o Pai. Ele diz: ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Alguém que faz mediação é alguém santo. Alguém que pode levar as suas dores, as suas aflições para Deus e dizer: Pai, tem misericórdia deles. Pai, revela o seu coração a eles. É o único que passou por todas as tentações sem pecar. É o único que pode pedir para Deus e dizer: Pai, eu sei o que ele está passando, porque eu sofri, mas sem pecado, Pai. Por isso o Senhor me ouve. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos do coração de Cristo. Nós precisamos conhecer o grande coração do Filho de Deus para os pecadores. Concluindo, o coração de Deus para pecadores é um coração que não rejeita. Lembre-se disso. Deus não nos rejeita em Cristo Jesus.
O coração de Deus te aceitou. Você hoje está no coração de Deus por causa de Cristo. Você foi aceito, não foi rejeitado. Segundo, o coração de Deus não nos recusa um amor profundo. Você não é amado de qualquer jeito. Você é amado profundamente por Deus, por causa de Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, Deus não reage de maneira maldosa, porque o coração dele é santo. Assim como o coração do sumo sacerdote, um coração sem pecado, é santo. Só assim você pode recorrer ao coração de Deus. Só assim o coração de Deus está acessível a você. Não importa a aflição que você esteja passando, não importa o seu lamento, o coração de Deus está acessível a você nesta noite. Portanto, ao orarmos, após a conclusão dessa mensagem, busque o coração de Deus, busque o coração de Cristo. Peça para o coração de Deus ser o conforto, o auxílio, o arrimo para você neste momento. Vamos orar a Deus, pedindo que Deus em Cristo Jesus revele o seu coração a nós neste momento ou nos seus momentos de aflição. Oremos. Senhor, eu não sei quantas vezes eu me dobrei perante o Senhor em oração para conhecer o Teu coração. Não sei, Deus. Certamente nunca o fiz. O Senhor quer nos mostrar tantas coisas. Todas elas são muito importantes, nós sabemos disso. Mas conforme ouvimos hoje pela manhã, o mais importante precisa ser conhecido. O mais importante, ó Deus, para nós pecadores, para nós filhos, para nós peregrinos, para nós servos, sacerdotes do Senhor, povo de propriedade exclusiva, nação santa, filhos do Senhor, discípulos de Cristo, tantas outras coisas que nós somos e fazemos para o Senhor. E nós sabemos disso porque a Tua Palavra nos revela, mas quantas vezes, ó Deus, fomos ao Senhor, nos deparamos perante a Tua Palavra para buscarmos o Teu coração, Senhor. Quantas vezes o Teu coração foi motivo de anseio, foi motivo de busca, foi motivo de conforto para nós no dia da aflição. Quantas vezes, ó Deus, é o Seu coração que nós precisamos e não buscamos, pois muitas foram as vezes que nós ignoramos o Teu coração. O Senhor foi o Deus mau, o Senhor foi o Deus esquecido, o Senhor foi o Deus que não nos compreende, palavras essas que nós falamos da boca para fora. Malditos somos, ó Pai, por falar coisas tão horríveis sobre o Senhor. Perdão, Senhor. Porque se conhecêssemos o Teu coração, se conhecêssemos profundamente o coração de Cristo, se conhecêssemos a Cristo, cairíamos diante do Senhor, nos arrependeríamos, ó Deus, como era no passado, no pó e na cinza, com o rosto virado ao chão, de vergonha,
Porque o Senhor é santo, o Senhor é amoroso, o Senhor é bom. Disse Jesus: bom só o Senhor. Portanto, Pai, nesta noite pedimos, não apenas a nós, particularmente, mas aos nossos irmãos, ó Pai, a Fran em especial. Revela o teu coração, Pai. Mostra o teu coração. Ó Deus, a coisa mais importante para nós, o teu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu povo pare de buscar coisas que não prestam, que não valem nada, mas o teu coração seja o desejo e o anseio deles todos os dias, Pai. O teu coração, o coração de Cristo, o nosso Senhor e Salvador manso e humilde de coração. Ó Pai, quebranta-nos nesta noite, fala conosco. Revela-nos o teu coração, é isso que te pedimos, Senhor. Um coração que não nos rejeita, um coração que não nos recusa amor, um coração que não age por maldade, diferente do nosso. Diferente do nosso. Por isso precisamos, conforme disse o servo do Senhor Davi, ó Pai, cria em mim um novo coração. Conforme disse o profeta Ezequiel, ó Pai, tira o coração de pedra, dá um coração de carne. Como disse Jesus, seja o nosso coração manso e humilde como o dele. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida do teu povo nesta noite, nesta semana. Sê conosco, Pai, que esta mensagem nos ensine sobre o Senhor, sobre o teu coração, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquemos em pé para receber a bênção do Senhor. Após a bênção, entoaremos o Amém tríplice. Meus irmãos, recebam a bênção do nosso Deus. Que a bênção do nosso Deus e Pai, seu coração maravilhoso, pronto a amar, que as misericórdias sempre presentes, graciosas, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e que as doces consolações do Santo e eterno e poderoso Espírito Santo que habita em nós, seja sobre a Igreja de Deus, o povo de Deus, hoje e para todo o sempre.